das Escrituras. As crianças de até 8 anos podem acompanhar os nossos irmãos que estão preparados para recebê-los. E as crianças, a partir de 9 anos, então, permaneçam aqui. Eu queria pedir aos pais que trouxessem estas crianças, seus filhos, bem para perto de si e estivessem cuidando para que seus filhos, a partir dessa idade, estando aqui dentro, estivessem também participando e ajude-as exatamente participarem do culto, entenderem as coisas. Por favor, vamos manter aqui um ambiente propício do que diz respeito a nós, no que é possível para nós. Vamos criar esse ambiente propício para que a palavra de Deus possa ser pregada e nós possamos atentamente ouvi-la, aprender dela, que será importante para a nossa vida também, nossa edificação. Por favor, abra sua Bíblia então, em Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3. De 1 a 10. Eu vou fazer essa leitura. Você, por favor, tenha a sua Bíblia diante de si. Êxodo, capítulo de número 3. Nós estamos iniciando, então, aliás, já iniciamos, né? Algumas exposições. Na verdade, nós vamos fazer uma exposição deste livro, o livro do Êxodo. Especialmente minha atenção nessa primeira parte, o livro do Êxodo divide normalmente, se você pega aí uma Bíblia dessas anotadas, tipo Bíblia de Genebra ou algum comentário, você verá que normalmente o livro do Êxodo é dividido em 3 partes, né? Uma primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 19, alguns chegam até o 20, capítulo 18, 1 a 18, que fala da libertação, é a história de como Deus libertou o seu povo lá do Egito. De 19 a 24 é onde estão os 10 mandamentos, lá no capítulo 20, mas ele faz parte da aliança mosaica, que é a aliança ratificada com Moisés, lá no capítulo 24, 23, 24, há uma cerimônia da aliança, a semelhança do que aconteceu lá com Abraão, lá pelo capítulo 15, capítulo 17 de Gênesis. Essa é a aliança mosaica. E a terceira parte do livro do Êxodo, do 25 até o capítulo 40, que trata de como as pessoas vão ter uma comunhão ininterrupta com Deus, que é a entrega do modelo do tabernáculo e a própria construção também do tabernáculo. Meu objetivo e muitas outras informações, na medida em que a gente for expondo, nós vamos dando, mas especialmente esse primeiro bloco, até o capítulo 18, capítulo 19, depois talvez a gente entrará pelos 10 mandamentos também, mas essa primeira parte, de 1 a 20 pelo menos, é minha pretensão nas minhas exposições, tendo terminado o profeta Jeremias. Agora vamos ir dando um descanso, pegamos no Novo Testamento, o Evangelho de João, parte do Evangelho de João, e o meu interesse agora
é exatamente olhar para a história da redenção a partir de Êxodo, essa primeira parte. E posteriormente, terminando lá, João, que será às manhãs, pelo menos eu pretendo usar mais pelas manhãs, quando eu tenho a oportunidade de pregar, as narrativas da paixão de Cristo. Final dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. As narrativas do sofrimento, da paixão, da morte, da ressurreição de Cristo, juntando com essa também a parte da libertação do povo de Deus, de como Deus libertou o seu povo aqui no livro do Êxodo. Então a gente vai caminhando aí de manhãs e noites tratando desta obra da redenção. Sem mais comentários, delongas, a gente, como eu disse, a gente precisaria de uma introdução um pouco mais técnica de Êxodo. Eu estou desistindo dessas coisas, e a gente vai tentando mais objetivamente olhar para o texto bíblico, e na medida da necessidade a gente vai olhando para essas coisas que são necessárias para a gente entender determinados problemas do nosso texto. Capítulo 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Por favor, acompanhe aí. Diz o texto: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Preste atenção quando a Bíblia, um texto bíblico, chama duas vezes uma pessoa. Tem coisa muito séria a ser dita. Moisés, Moisés. Abraão, Abraão. Ou algum outro nome. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até o fim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus querido, agora a tua palavra foi lida, ela será exposta. O que pedimos agora é que o teu Espírito Santo venha a falar conosco, venha através dessa mensagem, das explicações, das aplicações, ó Deus, do que levantarmos aqui, ela exerça autoridade sobre nós, nos ajude a compreender, a aplicar a nossa vida, que esta libertação, ó Deus, essa salvação,
essas grandes revelações de Deus, elas possam também, semelhança do que fez com o povo de Deus no passado, e essas palavras registradas também, ó Deus, possam fazer conosco o que fizeste, o que elas fizeram na vida do seu povo. Ó Deus, vem até nós, por favor, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos da iluminação agora do Teu Espírito. Nós precisamos do Senhor para nos falar, para através dessas palavras com que o Senhor falou, o Senhor também tome essas mesmas palavras e, Senhor, nos desafie hoje com elas, a mudança, a transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos meus melhores professores no seminário usava uma expressão que me marcou bastante. Sempre que nós estudávamos algo do pensamento religioso ou analisávamos a prática de culto da igreja, alguma coisa que tinha a ver com o pensamento aí fora e em contraste com o pensamento da igreja, do que nós deveríamos refletir na nossa vida, e que destoava muitas vezes da teologia reformada, da teologia chamada calvinista, ou seja, de uma teologia centrada em Deus. Ele usava a expressão mais ou menos assim: espera lá, o nosso Deus é o Deus do Sinai, não é o Deus do panteão grego-romano. Não, nós não acreditamos nos deuses da cultura. No caso, lá atrás, os deuses do panteão cananeu, do panteão grego-romano, como Zeus, como nós, a meninada hoje, pelo menos de nome, conhece esses deuses, essas divindades que estão hoje travestidas aí de super-heróis, né? Inclusive há uma interação muito grande nos filmes com essas divindades antigas, mas eles eram acreditados de fato como deuses. E o meu professor chamava atenção: olha, nós não podemos fazer deuses à nossa imagem e semelhança, ou um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É diferente. Ou, dessa forma, o nosso Deus é o Deus do Sinai. É o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Não os deuses do panteão grego-romano. Deuses parecidos com a gente. Porque muitas vezes o que nós queremos é isso. Uma religião, um tipo de Deus, um tipo de divindade, um tipo, portanto, também de vida cristã, de ética cristã, de maneira de cultuar, de ver do nosso jeito. Nós gostamos de assemelhar a divindade a nós mesmos, que eles sejam parecidos com a gente. É mais apetecível, é mais legal, é mais interessante, é mais perto de nós, combina mais com o nosso mundo, com a cultura, nos deixa um pouco mais à vontade. O Deus do Sinai, um Deus totalmente outro, um Deus completamente diferente, é estranho a nós, é muito estranho. Quem é? Essa é a questão. O Deus do Sinai, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus que se deu a conhecer no Monte Sinai, o Deus que se revelou e as pessoas tremeram e temeram, como Moisés aqui. E depois, no capítulo 19, não só Moisés, mas todo o povo de Deus que estava aterrado e trêmulo diante do monte que fumegava com a presença santa e maravilhosa de Deus. Capítulo 2
e que nós passamos capítulo 1 e capítulo 2 bem correndo, de acordo com os meus propósitos aqui de exposição, poderíamos demorar parágrafo por parágrafo, teríamos certamente, agora aqui no capítulo 3 em diante, eu quero ir um pouco mais devagar, um pouco menos versículos, perícopes menores, mas o capítulo 2 apresentou-nos a partida de Moisés para Midian, após sua tentativa de libertar o povo do seu próprio jeito. Ele pensava, quem faz essa interpretação é Estevão, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele pensava que seria do seu jeito. Ele pensava que os judeus, o povo de Israel, compreenderia o projeto de libertação que ele tinha para propor. Mas também a preocupação do Senhor com os israelitas oprimidos, nós vimos isso bem no finalzinho do capítulo 2, verso 23 ao verso 25, o texto bem anterior ao capítulo 3, os últimos versos, nós vimos também, concomitantemente, a preocupação do Senhor com os israelitas oprimidos, expressões de como o Deus da aliança olhou para esse povo com misericórdia. A narrativa do Êxodo descreve, aqui no capítulo 3, iniciando com esse pedaço que nós lemos do capítulo 3, como Deus comissionou Moisés para conduzir os israelitas para fora do Egito. O cenário do encontro entre Deus e Moisés já é muito significativo, porque Moisés, posteriormente, conduzirá os israelitas de volta para esse local, lá na Península do Sinai, como já mencionei no capítulo 19. É interessante isso. Já no começo, é o lugar onde Deus, primeiramente, vai ao encontro de Moisés, com a sua presença majestosa, mas é exatamente neste lugar também que Deus irá levar todo o povo para manifestar a sua presença, porque este, como diz o nosso próprio texto, é o monte de Deus. No capítulo 3 inicia-se um longo e significativo diálogo. Note aí na sua Bíblia que começa no capítulo 3, no capítulo 3, verso 4, que propriamente o diálogo começa de Deus com Moisés, e vai até o capítulo 4, verso de número 17. Só diálogos, são aquelas conversas. Mais adiante, Deus revela o seu nome, depois Deus insiste em que é através de Moisés que Deus fará esse milagre de libertar o povo. E aí Moisés começa com uma série de desculpas, de problemas que ele levanta, coisas absurdas, e cada uma delas Deus responde e dá todo o provimento para que de fato Deus liberte o seu povo, através deste líder imperfeito, mas é através dele o seu propósito. E esses primeiros versos do capítulo 3, de 1 a 10, estabelecem o foco dos capítulos que vêm a seguir. Na primeira parte desse diálogo, Deus informa mais a respeito do seu plano de estabelecer. A gente vem olhando no capítulo 1, no capítulo 2, Deus mostrando o que vai fazer, mas agora, de uma maneira mais clara, ele então mostra o plano de libertar os israelitas do Egito e fazê-los entrar na terra de Canaã, que era o cumprimento das promessas de Deus, ditas primeiramente a Abraão, lá no capítulo de número 12, reiterando diversas vezes e reafirmando diversas vezes até o capítulo 24 de Gênesis, que é onde nós temos as narrativas acerca da vida de Abraão, aquele homem de Deus, que Deus chamou primeiro para que a partir dele uma grande nação se formasse, como de fato Deus, como vimos, cumpriu. Está registrado já no comecinho desses capítulos aqui.
o povo de Deus cresceu na terra do Egito. Aqui, nesse ponto, iniciamos uma grande jornada, uma odisseia. Esses capítulos revelam muito sobre como Deus irá fazer e também muito sobre o instrumento principal que Deus vai usar, que é Moisés. Mas não podemos perder o foco na pessoa mais importante de toda essa história, de toda essa obra de redenção. Yahvé, o Senhor, o Deus do Sinai. Quem é esse Deus? Como Ele é? Vejamos aqui em 4 proposições o que esse texto nos diz acerca de Deus. Em primeiro lugar, Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que se dá a conhecer. Antes de tudo é isso. Ponha seus olhos aí, mais uma vez, nos versos de 1 a 3. E é nesse ponto da história, Moisés assume o papel, então, de pastor. Ele traz, segundo o texto, verso de número 1, o rebanho de Jetro. Às vezes ele é chamado Jetro de 2 nomes, né? Ele é Reuel, Jetro, muito provavelmente Jetro, que o nome Jetro significa alguma coisa como excelência, sua excelência, talvez seja inclusive um título, né? E o verdadeiro nome seja Reuel. Aqui no chamado Horebe, uma região que literalmente está aí nas nossas versões, na parte oeste do deserto, ou alguma outra expressão em alguma das suas versões aí que você tem em suas mãos, mas literalmente a expressão é na parte de trás do deserto. Isso é estranho isso, por isso que as versões tentam de alguma maneira dar uma significação melhor para o significado desse termo. Mas na parte de trás do deserto, o deserto de Midian. Hoje é o local lá da região do Sinai, onde estão lá um grande número, até hoje, de beduínos, são nômades. A região chamada de Jebel Musa. Está lá. Estive lá. Tive a grande oportunidade, 2011, 2012, se não me falha a memória, não é uma coisa que a gente esquece, né? Não deveria pelo menos, mas tive essa grande oportunidade de estar no Egito e de isso que eles gastaram aí, como diz Deuteronômio, 11 dias, né? De Cádiz, Barneia, até aquela região ali do Sinai, andando, é claro, eram 2 milhões mais ou menos de pessoas, pegando um ônibus. A gente passou de ônibus desde o Cairo, passamos pelo Mar Vermelho, a pé enxuto também, não molhamos os pés, o mar não se abriu, é verdade, porque por baixo do mar tem um túnel, então a gente passou de ônibus, gastamos algumas horas somente de viagem, claro, estávamos dentro de uma condução e chegamos no Monte Sinai. Hoje Jebel Musa. Os eventos em nosso texto ocorrem no Monte Sinai. E aqui é interessante, isso é o mais importante, tudo isso não tem tanta importância. Os locais, os nomes, mas o que o texto diz é que ele é o monte de Deus. E daqui em diante, até chegarmos até no Novo Testamento, isso é algo importante, o monte de Deus. E é interessante que essa narrativa prepara a nós que estamos lendo o texto para a teofania que em breve irá acontecer. Ou seja, o que é uma teofania? Uma manifestação visível de Deus. Não é o próprio Deus. Deus não pode ser visto, mas é quando Deus, querendo se manifestar de uma maneira visível, não o seu ser essencial, não a sua essência, não o seu ser, a sua ontologia, mas
alguma coisa que lhe possa, de uma maneira muito clara, fazer-se presente. Ele, então, antecipa essa teofania mais grandiosa que sobrevirá quando Moisés retornar com o povo de Israel. Lá no capítulo 19, a partir do verso 1, nós veremos isso. O que é importante em relação ao Horebe ou ao Monte Sinai, não é tanto a montanha em si, mas o fato de que ela se tornou o monte de Deus. Deus estava ali naquela grande montanha, diz verso 2 e verso 3, com sua presença ardente. Veja, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Era um milagre, porque também isso, a gente cansou de ver lá no Monte Sinai, certamente, da mesma forma, arbustos, sarças, um tipo de vegetação que não era também tão estranho, que por causa exatamente da temperatura ali daquela região desértica, vez ou outra pegava-se fogo, como vez ou outra também nas nossas florestas aqui, dizem, devido aí à temperatura, pega fogo. Nem tudo é criminoso nessas fogo que se pega em floresta no nosso país, em outras regiões. Lá acontece isso. Então, certamente, estes eram eventos corriqueiros para Moisés, procurando os melhores arbustos, os melhores pastos para o gado miúdo, para os animais aqui do seu sogro Jetro. Mas naquele dia era um milagre físico que comunicava uma verdade espiritual. Antes mesmo de dizer a Moisés que ele era Deus, Deus lhe mostrou quem ele era. A sarça ardente revelava a própria natureza de Deus. Mais tarde, Moisés diria, lá está registrado em Deuteronômio 4, 24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Certamente, essa teologia de Deus como fogo consumidor vem daqui. Deus é um Deus que é fogo consumidor. Isso certamente vai nos falar de aspectos da sua santidade. É um sinal milagroso, porque apontava para o poder de Deus ao revelar o seu controle sobre a criação. Quem poderia fazer uma coisa como essa? Quem, além de Deus, tem o poder de fazer um arbusto desse, uma sarça, arder em fogo e não parar de arder em fogo, e não se consumar? Mas isso também é importante porque a verdade teológica que há por trás disso, a verdade espiritual que há por trás disso, é que isso está apontando para a glória de Deus, ao permitir que o seu servo, e que nós, ao lermos isso, tenhamos um vislumbre do brilho, do esplendor da glória de Deus. O sinal também apontava para a eternidade e a autossuficiência de Deus. Como essa sarça ardente, Deus jamais esgota o seu combustível, sua energia, sua glória jamais diminui. Olhar para aquela sarça que ardia e não se consumia, que pegava fogo e continuava com fogo, aquilo, como eu disse, era comum, pegava fogo e pronto, consumia. Ela ficava só o carvão, só as cinzas. Mas isso estava apontando para algo para além desse sinal físico. Deus jamais se esgota
em todo o seu ser, em todo o seu amor, em toda a sua santidade, em toda a sua justiça, sua energia, sua glória jamais diminui, sua beleza jamais desvanece, seu fogo sempre brilha. Isso se deve ao fato de que Deus não obtém a sua energia, o seu poder, a sua glória, o seu amor, a sua bondade de alguém. Não lhe é dado isso. Tudo em nós é derivado de alguém, de alguma coisa. Nós somos relativos, nós não temos as condições que vêm de nós mesmos, nós não somos absolutos. Quando a gente diz que Deus é um ser absoluto, transcendente, é um Deus autossuficiente, chamamos isso na teologia de aceidade de Deus, um Deus aceitas, um Deus autossuficiente, absoluto, significa que Ele não precisa de ninguém. Quem lhe deu a Ele? A Escritura usa, profeta Isaías no capítulo 40, o apóstolo Paulo refletindo sobre a grandeza de Deus que ele expressou do capítulo 1 até da nossa grande salvação, até o capítulo 11 de Romanos, ele diz: quem lhe deu a Ele? Nosso Deus é assim, autossuficiente, absoluto, completamente independente em seu ser, em seus atributos. Ele não precisa consultar a ninguém. Esse é o Deus do Sinai. É um Deus que não precisa pedir emprestado. Ou você concorda com esse Deus, ou você crê neste Deus das Escrituras que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a sua sabedoria infinita. Por isso tem implicações para a sua vida, para a minha vida. Isso não está num compêndio de teologia, mofado numa prateleira de teólogos que estão pensando sobre os arcanos de Deus. Não, isso tem a ver comigo, com você, do dia a dia. Isso tem a ver com o sofrimento que muitas vezes nós passamos e nós nos perguntamos assim: e aí? Deus não me ama? Por que isso está acontecendo comigo? Deus é injusto. Parece que Deus não é sábio, parece que não é muito inteligente, as coisas estão dando errado. Qualquer um sabe que assim seria melhor. É isso que nós pensamos. Por que alguém morreu? Por que isso é assim? Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso. Acreditar que Deus é autossuficiente, onipotente, superpoderoso, acreditar que Ele tem aceidade, Ele é absoluto, significa acreditar num Deus que sabe o que está fazendo e que minha vida está andando dentro dos seus propósitos e que o melhor desse Deus sábio, poderoso, está fazendo. E a Escritura diz, eu tenho como garantia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso me encaixar, precisa cair no meu coração, na minha alma isso. Ou então eu vou viver uma vida, mesmo como cristão, revoltado, com os punhos para o céu, dizendo, por que Deus? O tempo todo, qualquer coisa que me acontece. Não surpreende o fato de que havia algo divino a respeito da sarça, pois a Bíblia diz que apareceu a Moisés, não foi apenas uma sarça que ardia, mas diz o texto que o anjo do Senhor estava lá na sarça. E essa expressão anjo do Senhor, sem mais delongas, é uma referência pelo próprio contexto, os versos adiante, verso 4, é uma própria manifestação do próprio Deus. Os teólogos antigos sempre se referiam a isso, ao termo o anjo, não um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor, como sendo uma pré-manifestação do próprio Filho de Deus, a manifestação do Cristo, do Filho de Deus pré-encarnado. No Novo Testamento houve a encarnação, ele nasceu, mas essas
inserções de Deus, o Filho, na história do Antigo Testamento, são acasos assim, aqui muito provavelmente o próprio Filho de Deus veio. Veja como é importante este momento. Não é apenas aqui um anjo, um membro do exército celestial, um dos seres angelicais que servem ao Deus da glória, mas é o próprio anjo do Senhor. Muito provavelmente estão certos teólogos em mencionarem aqui o Senhor Jesus Cristo. Veja, em segundo lugar, não só este Deus que se revela, que se manifestou, nos é apresentado aqui o Deus do Sinai, mas este Deus também é o Deus que é santo. Verso 4 e verso 5 nos é dito: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Este Deus é santo. O fato de que Moisés estava na presença de Deus explica por que ele teve que tirar as suas sandálias. Aparentemente, Moisés já sabia algo sobre santidade de Deus. Afinal de contas, o seu sogro era sacerdote, ou seja, um homem separado para o serviço santo de Deus. Assim, quando Deus disse a Moisés que ele estava pisando em terra santa, é provável que aqui que ele já tivesse uma noção do que estava dizendo. Porque é interessante que esta é a primeira vez, pode olhar de Gênesis até agora, que a palavra santo, ou santidade, ou alguma coisa santa, ela se refere a Deus. Kadosh é a palavra santo. Com referência a Deus é a primeira, é na sarça ardente. Deus se revela como santo, sua santidade, de uma maneira que não havia sido ainda revelado nas Escrituras Sagradas. Moisés se impressionou tanto com isso, que mais tarde ele escreveu lá no famoso hino da vitória, depois de passar pelo Mar Vermelho, lá no capítulo 15, verso 11, um dos atributos mais valorizados naquele cântico, que é o da santidade. Deus é santo. Santidade, irmão, significa separação, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Separação. Não é, primeiramente, alguém que se desvia das práticas pecaminosas ou de um Deus que não comete pecados. É a implicação do sentido básico da ideia de santidade. Algo santo é algo que foi separado. Até objetos, se você pega Levítico, vários objetos lá do templo, do tabernáculo, eram santos, ou seja, ele deveria ser usado exclusivamente para. É o sentido mais da posição diante de algo. Nós somos chamados de o povo santo. Não porque nós não tenhamos pecados e nós não cometamos pecados, mas quando a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo santo, que os coríntios, ora, a igreja de Corinto, aquele povo que era custoso, difícil, cheio de pecados, eles são chamados de os santos que estão em Corinto. Primeiramente, não está falando de atitudes pecaminosas, certamente tinha, certamente nós temos, mas de que nós somos o povo separado para Deus, para o uso exclusivo. Daí é que nós devemos cuidar exatamente do nosso comportamento. Daí é que existe mandamentos, há uma ética expressa nesses mandamentos para que a gente viva uma vida diferente. Mas santidade significa que ele está separado de tudo que criou. É a distinção entre o Criador e a criatura. A distinção e a distância infinita entre o Deus
que existe, a divindade de Deus e a nossa humanidade. Caso houvesse qualquer dúvida sobre o que Deus queria dizer ao falar sobre a santidade, ele advertiu a Moisés especificamente a manter distância. Está aí no verso de número 5. Por isso que Deus disse isso, porque ele é santo. E Moisés, assim como nós, somos pecadores. Deus estava se separando de Moisés para ressaltar o abismo que há entre o divino e o humano. Deus é transcendente em sua santidade. Por isso Moisés não tinha, o texto mostra, permissão para submetê-lo a um olhar inquisidor. Aqui ele, perceba no verso 5, verso 4, verso 5, ele como que meio curioso, não. Você não pode chegar desse jeito diante de Deus. Isso é irreverência. A atitude não estava certa. Por isso Deus diz, não se aproxime, não chegue perto. Se Deus não tivesse dito isso e Moisés tivesse se aproximado de Deus, ele teria sido fulminado com a ira de Deus, por causa da santidade de Deus. Na verdade, se ele tivesse dado esse passo em direção, ele estaria em perigo. Moisés precisava ficar exatamente onde estava, precisava tirar, diz o texto, as sandálias dos seus pés, pois Deus era santo demais para os seus sapatos, para os seus calçados. É interessante que ainda hoje, lá no Oriente Médio, essa é uma atitude. Tirar as sandálias é um sinal de respeito. E esse é o problema com os seres humanos. Esse é o grande problema. Nós fomos feitos para contemplar a glória de Deus, para caminhar com Deus. Se lembram lá no Éden, como Adão, que caminhava, conversava com Deus no jardim, é o que tudo indica, em expressões que a gente vê ali, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, antes do pecado entrar no mundo, Adão conversava com Deus todos os dias, pelo que tudo indica, na viração do dia, ele caminhava com Deus, ele tinha comunhão com Deus ininterrupta, presente ali, se manifestando, ou na comunhão dia a dia com Deus. Caminhava, conversava com Deus no jardim. Mas a questão é que lá nele nós todos caímos em Adão. E na nossa condição ímpia, já não é mais seguro entrar na presença de um Deus santo como Moisés aqui. Não venha, não chegue perto. Mas como nós podemos sobreviver a um encontro direto com o Deus Santo? A Bíblia ensina que no final da história, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, naquilo que chamamos de juízo final. Estaremos diante do seu trono para sermos julgados por nossas obras. E quando esse dia chegar, nós seremos destruídos, completamente destruídos, a não ser que nós sejamos santos. Está preparado para isso? Se você não estiver completamente santificado naquele dia, você irá para o inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Só entra santos, só os santos entrarão no céu, somente estes. A única maneira de entrar na presença de um Deus santo é exatamente tornando-nos santos. Mas exatamente, foi para isso que Deus enviou o seu Filho como nosso Salvador. Há um texto, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que diz exatamente que Cristo veio e se tornou da parte de Deus santidade para nós.
Foi isso que ele veio fazer. Jamais conseguiríamos cumprir a lei de Deus, mas Jesus cumpriu por nós com sua obra de obediência perfeita por cada um daqueles que creem no Evangelho. É isso que vai acontecer. Quando nós estivermos na presença do Deus Santo, nós vamos poder apresentar exatamente a santidade do Filho. Ela foi imputada a nós. É isso que significa, é por isso que o apóstolo Paulo chama os romanos aos coríntios, quando ele começa, observe bem, quando ele começa as cartas que ele escreve, o apóstolo Pedro, os apóstolos, normalmente há essa menção aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Corinto. É assim, irmãos. Por que eles são santos? Por que nós, aos santos de Bereia, por quê? Porque Cristo veio. Ele foi santo, obedeceu cada mandamento de Deus e aplicou essa obra a nós. Quando eu e você cremos no Evangelho, entramos numa aliança com Ele. Ele se tornou o nosso Deus. É por isso que a gente vai ficar de pé no juízo final. A graça que Deus demonstrou por meio da cruz nos capacita a nos aproximarmos do Santo. Não passe desta para outra. Não passe um dia, não passe de hoje sem estar diante do Santo, com a sua situação resolvida, sem ter a certeza de que seus pecados foram perdoados, de que você de fato entrou numa relação de aliança, crendo no Filho de Deus para a sua salvação. Somente assim, a graça que Deus demonstrou por meio da cruz nos capacita a nos aproximarmos do Santo. Não como Moisés fez, escondendo o seu rosto de medo, mas pela fé, confiando na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós teremos condições. Em terceiro lugar, quem é o Deus do Sinai? Não é o Deus dessa cultura. Não é o Deus que nós inventamos. É um Deus que, além de santo, é um Deus que se dá a conhecer, é um Deus que é santo, mas é um Deus em terceiro lugar que se identifica conosco. Verso de número 7. Veja o que diz o verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir. E assim vai o texto. Muito antes de Deus entrar num relacionamento com Moisés, ele entrou num relacionamento com os patriarcas, diz o texto, por isso há menção no verso de número 7. Essa foi a maneira de Deus apresentar a Moisés a sua história. O Deus da sarça ardente não era alguma divindade desconhecida, era o Deus que sempre tivera um relacionamento pessoal com o seu povo eleito. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E irmãos, um tanto impressionante ouvir Deus sendo descrito aqui como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Até descobrirmos, quando a gente dá uma olhada, não precisa ser com muita profundidade. E descobrimos que Abraão, Isaac e Jacó eram pessoas profundamente falhas. Eles eram mentirosos, né? O grande Abraão, mentiroso que só ele, enganador como Jacó, conspiradores e sonhadores. Mesmo assim, pela graça de Deus, a graça de Deus
pela graça, eles entraram num relacionamento pessoal. Deus, por sua graça, entrou num relacionamento pessoal com ele, num relacionamento de aliança, de amor. Tem jeito para você, tem jeito para nós. Tem jeito para aquela pessoa que você pensa assim, não tem jeito. Deus lhe fez promessas inquebráveis de bênção eterna. E é impressionante, irmãos, que lá no Novo Testamento, quando esse texto é usado, essa expressão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, lá no livro de Hebreus, por exemplo, capítulo 11, aquele grande capítulo dos heróis da fé, no capítulo 11, verso 16, que fala a respeito destes homens, é dito que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. É por isso que esse refrão está presente nas Escrituras. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o autor hebreu cita e diz, olha, e Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não tem vergonha da gente. Não é um problema isso para Deus. Porque Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele é um Deus que se identifica conosco, que vem ao nosso encontro. Aliás, Deus ainda hoje associa-se a Abraão, Isaac e Jacó. Observe o uso do tempo verbal aí presente. Ele não diz assim, eu era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, jamais disse isso. Não é dito assim. Sempre eu sou. Abraão, Isaac, Jacó e esses homens já morreram há milhares de anos. Mas ele continua dizendo. Aliás, esse é o argumento de Jesus exatamente ao discutir com os saduceus que não acreditavam em anjo, em ressurreição, nada de sobrenatural, lá no capítulo 22, versos 31 e 32 de Mateus. É exatamente esse texto que Jesus usa. Lembram lá da sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus. Ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, porque ele diz, eu sou o Deus. Não eu fui o Deus, não eu era o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Isso tem implicações, tanto para eles quanto para nós. É que, com base nessa aliança eterna, Abraão continua a desfrutar de um relacionamento amoroso com Deus, até mesmo agora, depois da morte. Essa é a nossa esperança. Os nossos irmãos, os nossos queridos, os nossos entes queridos que já partiram em Cristo Jesus, eles estão com Deus, essa é a garantia, essa é a implicação. Quando você ver essa expressão na Bíblia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembre-se que esses homens já morreram, mas eles continuam desfrutando da presença de Deus, como nós. E também, Ele dirá isso de nós também, quando nós passarmos dessa vida. O relacionamento de Deus com o seu povo, a aliança amorosa que Ele estabeleceu com Abraão, é um relacionamento pessoal. Por último, é o Deus que salva. Verso 7 ao verso de número 9. Veja aí. É também o Deus que salva. É também um relacionamento salvador. Nestes versos, veja, um resumo deles. É que Deus decide então libertar o seu povo do Egito. E Ele dará uma comissão a Moisés para essa tarefa. Veja aí algumas coisas que estão presentes nesses versos. Veja, no comecinho do verso número 7, essa palavra certamente. A língua hebraica tem uma maneira interessante de expressar ênfase. O máximo que a tradução consegue fazer é exatamente usar
Essa palavrinha certamente, mas ela não está propriamente aqui, embora é o máximo que a gente pode expressar do que está no hebraico, na língua original no hebraico. Ele normalmente repete o verbo. Vem um verbo no particípio e o mesmo verbo vem num outro tempo. Então ele está dizendo assim, certamente é o que está aqui, eu vi a aflição, eu vi a aflição do meu povo. Repetindo, ele dá essa ênfase. Ou seja, a narrativa, o que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo ao registrar, e os irmãos preservando durante a história, esse texto quer trazer uma ênfase especial a esses versículos acerca do que Deus faz. Veja, nesses versos, eles usam aqui no verso 7, verso 8 e verso 9, verbos que ele já usou no capítulo 1, no capítulo 2. Veja, expressões como vi, ouvi, conheço, desci, a fim de livrar e subir, tirar o meu povo da terra do Egito. São as ações de Deus no sentido de salvar o seu povo. O que isso implica? O que isso significa? O que isso está querendo dizer para nós? Havia algo do qual Deus estava salvando o seu povo. Ele estava salvando da escravidão do Egito, libertando da casa da servidão, como ele diz, em outros lugares. Havia também algo para o que ele estava salvando. Ele estava salvando para a terra prometida. E é interessante esse paradigma. Deus nos salva de alguma coisa, mas também nos salva para um propósito. Deus nos salva para algo. É sempre assim, esse é o padrão. Ele libertou, tirou o povo do Egito, diz o texto, para uma terra que mana leite e mel. Onde estava lá o Eveu, todos esses 7 nações que são descritas normalmente quando esse texto é mencionado. O que isso quer dizer é que Deus não só conhecia e se importava com a luta do seu povo, mas que ele também estava planejando fazer algo a esse respeito. A história do Êxodo é a história de como Deus resgatou o seu povo, realizando algo a respeito disso. A história de como Deus resgatou Israel do Egito é a maneira com que Deus sempre resgata o seu povo. O Êxodo, disse um teólogo, não é apenas uma história passada, mas uma história da nossa realidade presente. O Deus que se revelou a Moisés na sarça é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O Êxodo, a história do Êxodo, a libertação do povo, é uma espécie de padrão de salvação em Cristo Jesus. O grande teólogo João Calvino, comentando esse texto nas suas institutas, ele diz o seguinte: em vez de supormos que a questão não se refere a nós, devemos contemplar que a escravidão de Israel no Egito era um tipo daquela escravidão espiritual a cujos grilhões todos nós estamos presos, até o vingador celestial nos libertar pelo poder do seu próprio braço e nos levar para o seu reino livres. Por isso, como nos tempos antigos, quando ele reuniu os israelitas dispersos para a adoração do seu nome, ele os resgatou da tirania intolerável de Faraó, para que todos os que o professam agora fossem libertos da tirania fatal do diabo, no qual o do Egito foi apenas um tipo. Esse é o padrão. É a mesma história. Lá
Eles estavam debaixo do poder opressor, literalmente representado pelo poder do Egito de Faraó. Mas isso é uma grande mensagem. É a grande mensagem do Evangelho para todas as eras, até chegar em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, segundo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 13, estávamos sob o império das trevas. Mas Ele nos libertou e nos colocou no reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Eu quero terminar resumindo que esse texto, ele nos ensina que, em primeiro lugar, Deus sempre é quem toma a iniciativa para fazer-se conhecido. É assim que essa história. Não foi Moisés. Aliás, a tentativa de Moisés foi terrível e completamente fracassada. É assim a religião humana. O Evangelho diz respeito a Deus vindo ao seu encontro. Como é que Ele faz isso? Como hoje, por exemplo. Falando da sua libertação. Falando do perdão que, se você não tem ainda, não tem convicção disso, Ele traz a você graciosamente. Não sei qual é a sua escuridão, não sei qual a sua dor, não sei qual o problema que você... Mas o pior de todos os problemas é exatamente a morte espiritual, é estar sem Cristo. E você tem a grande oportunidade de crer neste Evangelho, de entregar-se a Ele, de entrar numa relação de aliança, e você será completamente liberto. Encontrar-se, segundo lugar, com Deus santo e temível é um evento de humilhação. O Evangelho, essa libertação, essa mensagem não é por soberbo, por orgulhoso. Ele despacha, Ele manda embora o soberbo, orgulhoso. É preciso rebaixar-se, é preciso reconhecer os seus pecados. É por isso que a gente não tem muitos destes neste mundo de soberba, de orgulho, de riqueza, de glória, das pessoas que por um minuto de glória elas se vendem. É por isso que isso é completamente contrário ao Evangelho. Os crentes, o povo de Deus precisa se humilhar. Porque quem encontrou-se com o Deus verdadeiro, o Deus temível, foi rebaixado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não tem jeito. É preciso se humilhar. É preciso esquecer-se de si. Esse texto nos ensina, irmãos, que Deus promete estar sempre presente com seus filhos. E por último, Deus é o Deus que liberta as pessoas escravizadas. Não sei qual a sua situação. Mas essa mensagem, a gente não pode terminar de outra maneira. A história do Êxodo, a história que está se iniciando aqui, é a história de um Deus poderoso, libertador, especialista em livrar as pessoas dos seus grilhões, do pecado, da morte, do inferno. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por sua palavra, que mais uma vez foi exposta desse púlpito. Permita, ó Deus, pelo poder, pela graça, pela mediação, pela ação do Teu Espírito, que ela encontre corações,
ó Deus, preparados pelo mesmo Espírito, encontre corações desejosos, ó Deus, de ouvir, obedecer, de crer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora à ceia do Senhor. É mais um momento em que nós temos oportunidade de receber a palavra de Deus, a edificação. Quero convidar os presbíteros